Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 2.300 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e têm dado esse apoio aqui ao História com o Zelota. No vídeo de hoje eu trago para vocês a história dos visigodos. Vamos ver como foi o seu período depois da ramificação dos godos em outros grupos, em outras tribos, e como foram ali as suas guerras contra os romanos. Tem muita história então neste vídeo de hoje, muito conteúdo como sempre. Mas antes de começar esse vídeo eu peço a vocês que dão um tapote no like e compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer. Vocês que são novos aqui sejam muito bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas com diversos povos que vocês podem dar uma conferida aí na videoteca do Zelota. E também me sigam no Instagram, @Zelota, onde eu trago novidades do canal, faço as enquetes para escolher as civilizações que estarão aqui dos nossos especiais. E também tem o meu quadro do Curta com Zelota, onde eu faço um conteúdo extra aqui para o canal. Então esse é o vídeo especial que eu trago a cada meta de inscritos. E a nossa próxima meta agora é de 2.650 inscritos, conto com vocês. Vídeos aqui todas as quartas às 20 horas com os nossos especiais das metas de inscritos e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos para a história dos visigodos. Bom, como mencionei aí na abertura do vídeo, né, os visigodos eles eram uma ramificação de um outro povo, que eram os godos. Então existem duas versões que contam como aconteceu essa ramificação. Bom, a primeira é o seguinte, que teria acontecido após a derrota dos godos nas guerras góticas para os imperadores Cláudio II, que inclusive ganhou o título de Cláudio Gótico, e depois para o seu sucessor, que foi o Aureliano. Então, após essa derrota, os godos acabaram se dividindo em outros grupos, entre outras tribos. Essas tribos teriam sido os Gutrungos, que foram viver nas estepes do Mar Negro, os Tervíngios, que foram viver na margem ocidental do rio Dnistre, e os Taifalos, que foram ali para o mais lado do leste, né, que até confundem eles com os Sármatas, mas são povos diferentes. E eles formaram uma confederação que foi chefiada por um juiz chamado Atanarico. E Atanarico chega até a ser considerado como o primeiro rei dos visigodos, né? Bom, a segunda versão diz que os godos se dividiram após o ataque dos hunos. E aí os visigodos eles eram uma mistura dos gutrungos e dos tervíngios, que foram se estabelecer no sul do Danúbio no final do século IV. Dessa divisão também surgiram os ostrogodos. Bom, com relação ao nome visigodo, o termo visi significa os bons, os nobres. Já no caso o nome ostrogodos significa os godos do sol nascente. Possivelmente esse nome foi dado por eles terem migrado para o leste europeu. Bom, o nome visigodo foi, na verdade, uma criação feita por um político romano, um escritor chamado de Cassiodoro, no século VI depois de Cristo, e foi adotado inclusive pelos próprios reis visigodos, né, para se distinguir dos ostrogodos, né, isso durante o reinado visigodo, né, o reinado visigótico, né. Bom, as guerras contra Roma, teremos aqui diversos combates. No século III, os Gutungros e os Tervínios eles atacaram as províncias romanas da Moésia e da Trácia em 251. Entre os anos de 258 e 259, as regiões do Mar Negro, Mar de Mármara e Egeu, onde ficavam obviamente as ilhas do Mar Egeu, as cidades de Éfeso e Atenas, foram atacadas por eles. E em 269 eles atacaram a ilha de Creta, Chipre e Tessalônica.
Entre 270 e 273, o imperador Aureliano ele abandonou a Dácia, que foi uma província romana conquistada pelo imperador Trajano, e deixou desocupada para os tervíngios, que acabaram ocupando essa antiga província romana e viveram por lá servindo como mercenários. Bom, quanto isso, em 370, os Gutungros, que eram reinados por Hermenerico, que era o rei da dinastia dos Amalos, eles tiveram que enfrentar os hunos do chefe Balamber. E aí, em 375, Hermenerico já estava idoso e durante um combate contra os hunos ele acabou sendo gravemente ferido. E na iminência de uma derrota, ele acaba tirando a própria vida dele e acaba sendo substituído pelo Vitimiro, que acabou lutando ali, tentando resistir aos ataques dos hunos, mas também perdeu a vida nessa batalha, e aí os Gutrungos foram subjugados pelos hunos. Já os tervíngios, eles eram comandados por Alavivo e pelo Fritigerno, e eles tinham 200 mil homens à sua disposição, então eles procuraram não enfrentar os hunos, mas sim pedir ajuda aos seus inimigos, que eram os romanos, que também eram inimigos dos hunos. Enfim, melhor se aliar aos romanos do que ter que enfrentar os hunos. Então foi essa estratégia que eles buscaram, foram pedir ali aos romanos para viverem dentro do seu território e poder lá depois ajudar contra os hunos. E aí eles foram autorizados a viver no território romano em algumas províncias romanas que eram um pouco popularizadas. Nós tínhamos pouca gente, uma densidade demográfica muito baixa, usando um termo assim mais atual, que eram as províncias da Trácia e da Moésia. E aí eles ficaram vivendo lá como federados, que seria, eles teriam o direito a cultivar, a viver naquelas terras, e em troca cederiam homens para o exército romano, quando tivessem ali os combates. E é nesse período é que eles passam a serem chamados de visigodos, no caso. Só que aí esse período acaba não sendo muito pacífico, Depois de um determinado tempo sempre tem uns pilantras, uns canalhas que gostam de bagunçar as coisas. E aí eles acabaram sendo explorados por alguns funcionários imperiais e militares que passaram a cortar o suprimento que estava sendo enviado para os visigodos. E aí o Frigiterno, que era um dos dois líderes dos visigodos, ele foi, junto com os produtores rurais, fazer uma reclamação ao general romano Lucipino, que estava responsável por ficar de olho lá nos visigodos, no que eles precisavam. Só que aí ele não deu atenção. Na verdade, ele queria se livrar do Frigiterno. E um banquete ele tentou envenenar o Frigiterno, mas não deu certo. E quem perdeu a vida foi ele. E aí, com essa tentativa, nós vamos ter uma rebelião dos visigodos que vai acontecer com a liderança do Frigiterno em 377 na cidade de Marcianópolis, que é a atual cidade de Preslav, que fica na Bulgária e que futuramente na Idade Média se tornaria a capital do primeiro reino búlgaro. Para quem acompanha a saga bizantina já conhece bem essa história. Se você não assistiu a saga bizantina ainda porque acha que é só fofoca do Império Bizantino, muito pelo contrário, a gente não fica só contando histórias do Império Bizantino. Vimos vários povos e várias situações acontecendo, então recomendo você dar uma conferida nessa saga. Bom, os visigodos eles derrotaram os romanos na Batalha de Adrianópolis, no dia 9 de agosto de 378. Inclusive, nessa batalha, o imperador Valente perdeu a vida. Ele acabou sendo depois sucedido pelo Teodósio, que lutou contra os visigodos, mas depois resolveu fazer um acordo de paz
em 381. Mas dessa vez os visigodos não apenas cederiam apenas homens para o exército romano, mas eles lutariam de fato dentro do exército romano. O Teodósio, na minha opinião, foi o último grande imperador romano. Depois dele vamos ter um período aí bem sombrio. Inclusive ele que confirmou o cristianismo como uma religião oficial de Roma, e ele fortificou Constantinopla, construindo ali as famosas muralhas teodosianas que resistiram até a queda de Constantinopla por mais de 1000 anos. Bom, os visigodos lutaram ao lado do Teodósio em diversas batalhas que aconteceram em guerras civis, né, contra alguns usurpadores. Nessa época que a mais apareceu foi isso. Uma delas foi o Magnum Máximo em 388 e uma outra em 394 contra Eugênio. Para quem assistiu a saga romana também conhece bem essa história. Se você não assistiu, também convido você a dar uma conferida na saga romana. Vou deixar também o card, uma playlist dessa saga para vocês conferirem, com a história de todos os imperadores romanos. Bom, quando Teodósio faleceu no dia 17 de janeiro de 395, o Império Romano ele vai ser novamente dividido entre os filhos do Teodósio, que eram o Acádio, que ficou com o lado do Oriente, né, o Império Romano do Oriente, e o Honório, que vai ficar com o Império Romano do Ocidente. Esse, pelo amor de Deus, tinha apenas 11 anos de idade e vai acabar sendo ali instruído, vai ter como tutor um general que era meio bárbaro, ele era meio vândalo, meio romano, tinha muito mais sangue bárbaro, que era o famoso Estilicão. E aí os visigodos agora, eles eram reinados pelo Alarico, que já havia servido a Roma, né? Fez parte do exército romano, trouxe os seus homens, ajudou Teodósio em diversas batalhas e essas guerras civis que eu me referi agora há pouco. Inclusive chegou a perder 10.000 homens em campo de batalha e não teve o devido reconhecimento do imperador. Fora outras coisas que aconteceram que fizeram com que ele deixasse o exército romano e se tornasse o rei dos visigodos. E ele acaba tendo ali o Estilicão como seu grande rival no Império Romano do Ocidente. Bom, então Alarico começa a retalhar o Império Romano, atacando Constantinopla, e depois ele vai devastar a Grécia entre 395 e 398. Isso já nos referimos ao Império Romano do Oriente. Bom, o Estilicão ele consegue expulsar os visigodos da Grécia, mas Honório, que era muito medroso, ele acabou resolvendo fazer um acordo com Alarico, dando a ele o título de governador da Líria, que era uma outra província romana que ficava parte no Ocidente e parte no Oriente, e que cedeu grandes imperadores. Inclusive já contei aqui a história dessa província aqui no canal. E aí ele teve um período de paz de 5 anos, né, que durou de 396 até 401. E aí, terminado esse período de tranquilidade, o Alarico ele resolve invadir Roma no ano de 401. Começa a marchar pela Itália e ele chega até sitiar as cidades de Milão, que antes chamava-se Mediolano, que foi uma das 4 capitais do Império Romano, e também a cidade de Asti. Mas ele acaba sendo derrotado pelo Estilicão na Batalha de Pollentia em 6 de abril de 402. Depois dessa batalha vencida, os romanos de Estilicão agora estavam tendo que lidar com outro problema, que eram os godos de Radagaiso. Essa tribo goda, eles eram pagões ainda, né? Diferente dos visigodos que já haviam sido convertidos ao cristianismo, mas eles eram arianos. E aí esse Radagaiso ele invadiu o Império Romano do Ocidente entre 405 e 406. Bom, então o Estilicão pediu ajuda do Alarico em troca dele aumentar os limites do território da Líria.
E o Alarico acaba ajudando e consegue derrotar o Radagaiso. Mas isso vai dar muito ruim mais na frente. Por quê? Os limites do território da Líria acabaram ultrapassando o lado ocidental do Império Romano, chegando no lado do Oriente. Apesar de termos ali já o Ocidente e o Oriente, existia uma ligação entre os dois impérios, mas eles eram independentes. E o Império Romano do Oriente, por estar bem mais estruturado e ser bem mais forte do que o Império Romano do Ocidente estava, né? Estamos lá ali no meio da ladeira, né? Da descida, no declínio do Império Romano do Ocidente. Eles foram lá reclamar com os romanos do Ocidente a respeito dessa expansão do território da Líria que invadiu o território do Oriente. E aí os senadores romanos que já não gostavam do Estilicão, justamente por ele ter essa sua origem bárbara e estar com poder demais para um bárbaro, eles fizeram um complô contra o Estilicão, o acusando de estar entregando o Império Romano do Ocidente para o Alarico. E aí acabou acontecendo que o Estilicão foi eliminado pelos próprios romanos. E inclusive havia um acordo de casamento que havia sido feito da filha do Teodósio, né, irmã do Honório e do Arcádio, que era a Gália Placídia, com o filho do Estilicão. Né? Esse noivado obviamente foi desfeito. O sonho do Estilicão era chegar ao posto de patrício e quem sabe até almejar ali o trono, né? Mas ele não podia, mas pelo filho dele ele conseguiria, até porque o filho dele tinha cidadania romana. Bom, acontece que o Alarico, depois dessa situação com o Estilicão, ele vai ser chamado de volta pelo Honório para dar novas concessões. Isso aconteceu no dia 23 de agosto de 408. Aconteceu em Ravenna, né, que era uma das capitais do Império Romano, que era a qual o Honório estava vivendo. Né? Ravenna era protegida por uma parte pantanosa, então era de difícil acesso, assim como era Roma. E aí o acordo foi feito, e quando o Alarico vira as costas e vai embora, o Honório acaba não cumprindo com o acordo. Aí o Alarico, obviamente, vai se revoltar com os romanos e consegue invadir Roma, até com uma certa facilidade, como ele já conhecia, passou anos lutando no exército romano e sabia como os romanos agiam, como eles pensavam, já tornou previsível, né, as ações dos romanos ficaram previsíveis para ele. E ele consegue invadir Roma, capital do Império, e lá ele acaba escolhendo um senador romano para ser o novo imperador romano. E eis que ele escolhe o Prisco Atalo em 409, que acaba dando para Alarico o título de mestre do exército romano, título que pertencia ali ao Estilicão. Aí o Prisco, ele era um cristão que era ariano, né? O arianismo, que era um cristianismo considerado herege, né, de acordo com o Concílio de Nicéia, e pode ter sido o que levou ali a essa escolha. Mas aí o Prisco, ele acaba não conseguindo fazer os acordos que ele queria com o Honório. Era um mole conversando com outro mole, então sabe como é que dá, né? Dá em nada. E aí o Alarico perde a paciência com o Prisco e acaba o depondo no dia 24 de agosto de 410, e aí os visigodos recebem um sinal verde para saquear Roma. Então foram 3 dias de saque na Cidade Eterna. Era a primeira vez que Roma caía nas mãos de um rei bárbaro desde as invasões gaulesas que aconteceram em 390 a.C., na época da longínqua República Romana. Os visigodos, eles acabam não ficando em Roma, eles só pegaram o que queriam, deixaram o recado e saíram pelo sul da Itália, fizeram lá a sua turnê de destruição, atacaram várias cidades, devastando ali a Campânia, a Puglia e a Calábria. E aí eles chegaram até Cosenza, onde o Alarico acabou falecendo nesse mesmo ano de 410. Então, infelizmente, ele não viu o reino visigótico, né? Ele tinha como planos atacar a Sicília, invadir a Sicília e depois ir para a África. Então, esse era o grande projeto do Alarico para os visigodos. E ele acaba sendo sucedido pelo seu cunhado, que era o Ataúfo,
que acaba fazendo um acordo com o Honório para deixar as terras italianas, fazer um acordo de paz, e ele ir para um outro território que os romanos, na verdade, não tinham mais controle total sobre esse território, que era a Gália, a antiga província romana, que boa parte já havia sido invadida por outros povos. E aí os visigodos iriam ficar ali com a parte do centro e do sul da Gália. Mas não era só chegar lá e estar de mão beijada, eles teriam que lutar para conquistar o território onde eles iriam viver. Bom, esse saque de 410, né, como mencionei agora há pouco, ele é o ataque que de fato derrubou o Império Romano. Apesar da queda oficial ter sido em 476, na época do Imperador Rômulo Augusto, com os Érulos, inclusive eu contei essa história já aqui, né, que era o Odoacro, né, o rei dos Érulos, e acabou se tornando o rei de Roma após a queda do Império Romano. Mas 410 foi sim um ataque que acabou fulminando com o Império Romano. O Império Romano ainda vai ter essa sobrevida aí de 66 anos, mas a coisa estava já totalmente definida. Bom, agora tivemos a partida para a Gália, né? Em 412, Ataúlfo deixa a Itália e chega na Gália. E lá ele vai ter que lutar para ficar no território que ele estava. Existiam outros povos. Aí ele fica entre 412 a 414, lutando para conquistar o sul da Gália. E aí ele consegue conquistar o sul da Gália. E para comemorar ele resolve se casar com a Gália Placídia, que estava com os visigodos desde o saque de 410, o que vai causar uma fúria dos romanos, já que ela era uma moça romana, ela era uma princesa, né? Ela era filha do Teodósio. E aí o exército romano, agora comandado pelo Flávio Constâncio, dos últimos grandes romanos, que viria a se tornar o imperador Constâncio III, eles vão até o sul da Gália e enfrentam os visigodos. E acabam vencendo os visigodos em Narbonne, que fica atualmente na França, né, que era no sul da Gália. E aí ele acaba fazendo com que os visigodos desviassem para Tarraconense, na Espanha, que é uma outra província que pertencia ao Império Romano. Isso em 415. E aí o Constâncio conseguiu preservar o sul da Gália para os romanos. Vejam a estratégia dos caras, né? Mandaram os visigodos para lá para limpar o território para os romanos. Os romanos não tinham mais capacidade de defender os seus territórios nem de reconquistar o que foi perdido. E aí aconteceu que o Ataúlfo acabou vindo a falecer nesse mesmo ano e foi sucedido pelo Vália, que aí tentou uma nova empreitada, que era justamente o projeto do Alarico, que era ir para a África e conquistar a África. Então eles construíram vários barcos e tal, fizeram todo aquele esquema. Só que aí quando eles partem para ir para a África, eles são pegos por uma tempestade e os barcos acabam sendo destruídos e eles ficam sem suprimentos. Acabam ficando ali sem comida e aí acabam tendo que fazer uma nova aliança com os romanos enviassem suprimentos para eles. Mas claro que não seria de graça. Vália teria que fazer uma limpeza agora na Espanha. E aí ele teria que enfrentar os vândalos, teriam que derrotar os suevos, né, entre outros povos bárbaros que viviam na Espanha. E aí também, claro, devolver a Gala Placídia para casa, né, já que ela estava ali há tanto tempo, né, mais de 5 anos ali nas mãos dos visigodos, chegou até a casar com Ataúlfo. Então depois, com a Gala Placídia ela retornar para Roma, ela acaba se casando com o Flávio Constâncio, e depois viria a se tornar o imperador Constâncio III. Esse também foi um dos últimos grandes imperadores romanos. Na verdade foi o último, o resto vamos ter ali a época dos imperadores sombrios, né, conhecidos como os marionetes do general Ricímero, né, que era um outro bárbaro de origem alana. Bom, e aí os visigodos eles derrotaram os vândalos na Bética e os alanos na Lusitânia. E aí o Honório acaba mudando de planos e resolve
reinstalar os visigodos no sul da Gália. Então eles vão ficar ali no sul da Gália e na parte da Tarraconense, na Espanha, onde eles vão fundar o reino deles. Isso nós veremos na próxima quarta-feira no nosso especial de 2.350 inscritos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estaremos de volta agora no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver o reinado do Constantino IX. Já estava esquecendo o nome dele. E vamos ver como é que terminou a história das duas irmãs, né, da Teodora e também da Zoé. E na próxima quinta-feira, no caso amanhã, tem um curta com o Zelota e eu vou fazer meu comentário sobre a verdadeira queda de Roma. E não tem cat, né, por conta aí desse vídeo que já está definido aí do reino visigodo. Bom, antes de me despedir, eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, mesmo um ano tão difícil, com as questões de distanciamento e algumas pessoas acabaram perdendo aí entes queridos, sejam parentes, amigos, conhecidos, e enfim, é um ano muito difícil para muitos de nós. Então, desejo um Feliz Natal a todos vocês e que vocês aproveitem ao máximo as pessoas que vocês amam, que estão com vocês. Então, nos vemos agora no próximo sábado. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.